A Rádio Transmundial apresenta Ponto de Encontro, um novo projeto de vida para solteiros, divorciados e viúvos. Programa semanal com boas recomendações para a sua vida. Olá, eu sou Danilo Gugeral e estamos a iniciar mais um Ponto de Encontro. Neste programa vamos continuar consigo, amigo ouvinte, a refletir, a pensar sobre estilos parentais, estilos de pais, especificamente com a ajuda, neste mês, da Sara Lisa Gugeral. Ela é estudante de Psicologia no ISPA, em Lisboa, e pertence ao Celebrando Restauração da ICMAV. Olá, Sara Lisa. Olá, Danilo. Então, hoje vamos especificamente falar, dentro do tema geral do mês, vamos falar sobre... Pais com estilo democrático. São pais estilosos, então, não é? Sim, bastante. Sim. Então, o estilo é algo que é padrão, não é? É um estilo democrático, quer dizer, é normalmente democrático, não é? Não quer dizer que numa outra altura não use de autoridade, não tenha alguma falha, não é? Claro, os pais são humanos, né? Os pais podem ter uma tendência ou um estilo específico, mas há dias em que podem, variar. Variar um pouco o estilo, não é? Entre aspas. Sim. Então, podes fazer uma breve introdução ainda sobre esta questão da parentalidade? Dos tipos de pais. Yeah. Então, os tipos de pais são influenciados pelo contexto que os rodeia, pelas características dos pais, dos filhos que eles têm, da família anterior de onde eles vieram, da sua cultura. Pois cada país tem uma cultura, cada região do país, né, pode ter uma microcultura. E cada família tem os seus valores, que passa de filho para filho, de pai para filho, aliás. Pronto, e isso vai de geração em geração a ser passado, e isso influencia, obviamente, os tipos de pais. E também pode ser também influenciado pela disponibilidade dos pais e o estilo de vida que o pai tem, né? E a mãe. Há, portanto, 4 tipos de estilos parentais, tipos de pais, que são caracterizados pela ligação entre o poder, ou seja, o nível de controlo que eles usam, a liberdade, a restrição que os adultos dão aos filhos e o afeto, o carinho, o amor, a quantidade que eles dão, ou ao contrário, né, a hostilidade que eles têm com o filho. Yeah. Então, hoje vamos falar sobre os pais com um estilo democrático, não é? Quais são as características destes pais? Os pais com estilo democrático reconhecem que, embora tenham mais recursos, né, sendo adultos, e conhecimentos e capacidades, e tenham mais também força física, né, do que os seus filhos, as crianças também têm direitos, os seus filhos também têm direitos. E tentam controlar os seus filhos explicando regras. Eles explicam As regras, as decisões, raciocinando com eles, ou seja... pensam em conjunto com os filhos. Exato, eles impõem as regras em controlo, mas explicam o porquê destas regras. Isso é muito importante, não é? Sim, há um controlo forte, ok? Mas não é de uma forma punitiva, não é uma forma de castigar os filhos. Então, desta forma, as regras são claras e discutidas por todos, melhor, entre os pais e os filhos. Eles falam sobre isso, não têm medo de falar, falam com calma, né, sobre isso. Dizem, ok, não é só dizer, filho, não podes ver TV esta semana, ou não podes ver TV mais que 1 hora por dia. E os filhos pensam, será que isto é um castigo? Eles dizem, não, porque se tu vês 2, 3, 4 horas vai-te fazer mal. Ou eles explicam o porquê. Assim a criança tem uma compreensão do porquê que o pai está a impor essa regra. E quando estas regras não são cumpridas pelos filhos, os pais também castigam, mas não é de uma forma violenta, nem contra o filho. A criança percebe que está a ser castigada pelo ato que cometeu. Ou seja, a criança compreende, estou a ser castigada
porque não cumpri a regra e não porque o meu pai está zangado hoje comigo. Ok? Ou porque ele deixou de me amar. Sim, não tem a ver com o amor que o meu pai tem por mim, mas pelo ato que eu fiz que é errado. E que já estava previamente combinado, eu já tinha concordado, não é? E explicado. Explicado. Então, os pais encorajam a discussão, a conversa com o filho, ok? E estão dispostos também a saber o ponto de vista da criança. Mesmo que eles nem sempre o aceitem, ok? Então eles ouvem o que é que a criança tem para dizer, mas podem não aceitar. Mas pelo menos dão espaço à criança para ela expressar os seus desejos. Muito bem. Mais algumas características? Os pais democráticos combinam o calor humano, o afeto com a exigência de novas realizações. Têm objetivos, amam, abraçam, mas lançam desafios, objetivos, não é? Há estimulação, não é uma estimulação vazia e autoritária e exigente. Não é assim. Não, é uma forma, ok, nós te amamos, mas força, tu consegues fazer isto e assado. Ou melhor, estimula a criança para, realizar novos desafios, desejos, planos. Dá-me um exemplo. Por exemplo, um desporto. Pô. Não é, ok, vais fazer isto e vais ser o melhor e vais ser o campeão de ténis no teu clube, não é? Ok, nós te amamos e sabemos que vai ser bom para ti este desporto, dá o teu melhor, vai-te fazer bem. Pronto, então investem no filho. Mas... Tens talento, não é? Investe em ti também, nós vamos investir em ti. Não é? Exato. Não é, e depois imagina que o filho não é o campeão do clube, não acredito, podias ter sido o melhor. Que desgraça. Não, é ok, fizeste o teu melhor, que bom, trabalhaste, reconhecem, elogiam. Então, quer dizer, alguns presidentes de alguns clubes não têm esse estilo, não é? Sim, de fato há alguns clubes que não têm este estilo democrático, mas eu não vou por aí. Mas aí já há muitos milhões, né? Pelo menos aqui na Europa há muitos milhões envolvidos. Eles correm com os treinadores, que são quase, não digo filhos, mas irmãos mais novos, né? Ou correm com os jogadores e... Sim, mas então voltemos agora. Amigo ouvinte, isto era só uma brincadeira. Vamos continuar a falar sobre a família e o estilo parental, né? O estilo de ser pai democrático. A Sara estava a falar sobre a comunicação, né? O intercâmbio. Eles falam, né? Eles são dispostos sempre a ouvir também o ponto de vista da criança e têm objetivos, não é? Sim, os pais também estão bastante presentes, então têm objetivos na educação da criança e podem utilizar a razão como poder para transmitir estes objetivos e conseguir esses objetivos, ou seja, só porque o pai é democrático e ouve o que a criança tem para dizer, não quer dizer que ela não tenha controle, não tenha uma certa linha para ajudar a criança a seguir. Não opõe as coisas na criança, mas tem as bases lá, ou melhor, a criança sabe, ok, estou segura. Isso traz muita segurança. Sim, é muito filhos, importante. Né? E depois é algo gradual que vai diminuindo de uma maneira saudável. De início, as crianças, quando são muito pequenas, precisam muito mais desta presença dos pais, porque ainda não sabem lutar por si, como é óbvio. Mas com a adolescência e depois com a juventude, os pais vão aos poucos dando mais espaço, mais responsabilidade para com os filhos e menos controle. Porque os filhos foram treinados para a vida, né? Os filhos são confiáveis. Seguros de si, autorreguladores, têm essa capacidade já. E a nível dos sentimentos, dos afetos, como é que este estilo parental mostra o carinho dos afetos? O afeto é expresso de uma forma bastante carinhosa, calorosa, com maior frequência do que os outros estilos parentais que já falamos, né? Do que o autoritário, que quase não expressa, o permissivo, que expressa, mas de uma forma limitada, e o negligente também não expressa de todo. Está mesmo ausente esse. Exato. Então o democrático expressa de uma forma mais saudável
e com mais frequência. Porque há muito diálogo, muita negociação, com calma. Eles estão habituados, né, a se acarinharem, mesmo quando discordam. Eles criaram ali um estilo de comunicação mais vezes saudável, né? Normalmente é mais saudável o estilo de comunicação deles. Isso é muito importante para a formação da autoestima da criança, na adolescência também. Então, isto traz boas consequências, não é? Para a vida interior da criança e vida social, não é? Os filhos dos pais democráticos são mais autoconfiantes, naturalmente, demonstram mais autocontrole e desejo de explorar o ambiente e as possibilidades que o mundo lhe pode oferecer. Estão com mais confiança para arriscar, por assim dizer. E mostram-se mais contentes e alegres do que as crianças que são criadas por pais permissivos e autoritários. São mais felizes, né? São mais concretizadas. E têm desejos e vontade de ter novas realizações. Eles são mais imaginativos, mais seguros, são mais também persistentes, né? Quando sonham não é algo temporário e vai e vem. Eles, sonham algo, têm o apoio dos pais e são mais persistentes para conseguirem esse objetivo, para estarem lá a lutar por isso. Também são mais competentes, né? Como nós dissemos, a nível social. Conseguem cooperar melhor com os seus companheiros, com os seus amigos e com os adultos, têm uma melhor estabilidade emocional e relacional e também têm um bom sentido crítico, ou seja, analisam, avaliam, questionam as coisas à sua volta, não simplesmente... Não são rebeldes, são, digamos, imaginativos, bem acordados, despertos, Sim. não é? Não é só aceitarem o que lhes é posto à frente. Por exemplo, chega alguém e diz, fuma aqui e tal, tenta lá, é uma cena bué da bacana, e eles avaliam, não é? Exato, não é só, vou seguir isto ou não, sem saber, pensar no porquê. Eles conseguem, de uma forma inteligente, analisar o que é sábio ou não, as decisões. Por exemplo, na escolaridade, eles podem não ter melhores resultados do que as crianças do estilo autoritário, né? Que os pais são bastante exigentes, investem bastante no performance, as crianças, então, notas muito altas. Estas crianças dos pais democráticos podem não ter tão bons resultados na escola, mas têm melhor desenvolvimento cognitivo. E isso significa? Eles têm melhor desempenho em termos de criatividade, em termos de análise das coisas que acontecem à sua volta. Não é para dizer que são mais inteligentes, porque eu acho que isso é muito relativo, mas conseguem ter maior capacidade de raciocínio, de avaliação. Estão mais vivas, não é? Exato, estão mais... Interagem melhor com as coisas à sua volta, com o mundo, com as pessoas. Não são muito interiorizados. Faz-me lembrar daquele filme O Clube dos Poetas Mortos, que havia, não sei se viste, havia uma escola e uma turma, né, muito exigente, mas era muito rígida, muito autoritária no estilo académico e na relação entre os professores e alunos, e chegou um professor completamente diferente, que os motivava, que os responsabilizava, que os tratava no adulto, e teve um grande impacto na vida. Sim. Essa escola era inglesa e seguiam uma educação muito tradicional, muito, que é o professor autoritário, podemos nos basear nisso. O professor sabe tudo e os estudantes só têm que seguir sem perguntas o que é, e aprender a matéria e pronto. E depois resultados. E esse professor, que não, foi o Robin Williams, né, que fez o papel, ele, como disseste, ele incluía os alunos, fazia perguntas, fazia-os refletir. Não era provocava-os a pensar, a analisar, a criticar de uma forma positiva, a ter desejo, a ter planos, a sonhar. Realmente houve um sucesso superior e diferente comparado com as outras turmas. E um prazer. Os alunos tinham prazer em aprender poesia, literatura inglesa, que antes parecia uma seta. Tinham prazer agora, faziam com... que bom, né? E então os pais podem ser os melhores educadores. Estes pais democráticos, né, acabam por passar muita influência para os seus filhos, né?
dão-lhes boas ferramentas, já usei esta expressão antes, né? Boas ferramentas para eles enfrentarem o mundo. Persistência. Às vezes os filhos autoritários trabalham muito para conseguir alguma coisa, mas não têm prazer nem gosto naquilo, enquanto que estes filhos democráticos podem tentar 1, 2, 3, 4 vezes e podem ter um sucesso mais satisfatório, né? Na sua vida. E acabam por ter uma influência na sociedade, uma contribuição com muito mais fermento. Salgam mais, influenciam mais, cativam mais, né? Sim. Atraem mais as pessoas, né? Não estão somente focadas no performance, nas tarefas, mas também nas pessoas. E essa ligação entre as duas coisas eu acho que é essencial, né? Yeah. E uma última característica, Saralisa, que queres partilhar connosco e com os amigos ouvintes, claro, sobre as características dos filhos que têm pais com estilo democrático. Eu posso dizer que na adolescência estas crianças, né, que na infância tiveram uma educação mais democrática, ou pronto, os pais mais democráticos, também na adolescência, eles acabam por ser mais autorreguladores, como já tinha dito. Autorreguladores, o que é que isso significa? Eles? Autocontrolo, Não precisa que alguém lhes diga, eles conseguem logo apanhar a coisa, não é? Exatamente. Pensam por si, pensam, interagem com as coisas no exterior com a capacidade própria, sem ter que puxar o outro para fazer por ele. E eles, dessa maneira, também têm menos tendência a ter problemas, graves, por exemplo, com droga. Usei esse exemplo outra vez. Álcool, discotecas, álcool, não, isto não, né? Não procuram tanto essas compensações. Regulam-se bem, põem boas regras pelos bons limites. Há mais equilíbrio. Não há comportamentos muito extremos. Eu acho que as explicações, né, vou dar ênfase a isto, as explicações que os pais com estilo democrático dão aos seus filhos, do porquê que eles são castigados ou porquê que são recompensados, melhoram o entendimento e aceitação das regras por parte das crianças. Ok, elas entendem, por isso aceitam melhor as regras, não é? Exato, não vão ter aquela tendência de rebeldia, de frustração, porque elas compreendem o porquê destas regras, né? E veem as vantagens. Exato. E dessa forma também conseguem ser mais autoconfiantes. E eu acho que isso é mesmo muito importante para a formação do caráter de uma criança e também de um adolescente, que os prepara depois para a vida adulta. Né? Também para eles futuramente respeitarem as outras pessoas. Muito obrigado, Saralisa. Obrigada eu. Muitos parabéns, nos ajudaste muito durante este mês. Foi um prazer. Então, querido ouvinte, estamos a terminar esta série de 4 pontos de encontro consigo sobre os 4 principais estilos parentais ou de pais. Hoje nós falamos especificamente sobre os chamados pais democráticos. Estamos a terminar este nosso ponto de encontro. O Celebrando Restauração tem para lhe oferecer, tem uma equipa de amigos que lhe pode oferecer, se quiser investir em si próprio, oferecer várias oportunidades para se desenvolver pessoalmente. Uma delas são os grupos de apoio e autoajuda que estão em várias cidades de Portugal, mas nós estamos disponíveis para treinar amigos noutros países. Aliás, há um projeto já para 2 países diferentes da Europa e estamos abertos para irmos a outros lugares também. Assim como temos vários retiros para formação, nós chamamos Oásis, estes retiros para formação em várias áreas da saúde e da inteligência emocional. Organizamos também momentos mais divertidos e lúdicos, como excursões, etc. Então, fique atento, por favor, ao nosso colega Levi, que lhe vai dar os nossos contactos. Pode também nos contactar pelo Facebook, Danilo Gugeral, ou Saralisa Gugeral, e podemos conversar no chat. Um grande abraço, Deus vos ama. Até breve. Contacte Danilo Gugeral através do 967 986 360. Poderá fazê-lo também através do Facebook. Estamos a terminar por hoje, mas não perca o próximo programa.
apresentámos Ponto de Encontro, um novo projeto de vida para solteiros, divorciados e viúvos. Um programa semanal com boas recomendações para a sua vida, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.